final da Libertadores, que é no outro sábado contra o Botafogo. Só que amanhã tem duelo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é 9h30 da noite, com transmissão do Sport TV, jogo na capital paulista. Vamos pra Cidade do Galo, onde está a Giovana Pires, que eu tô curioso. Gabriel Milito, vai colocar força máxima ou vai dar aquela poupadinha básica, Giovana? A expectativa é de que o técnico Gabriel Milito utilize as principais peças consideradas titulares e aquele grupo que tiver melhor fisicamente, né? Exemplo da última partida, que o Batalha foi poupado porque não estava tão bem fisicamente, mas a maioria dos jogadores realmente foi para campo. Agora sobre um jogador considerado titularíssimo do Atlético, que é o goleiro Everson, a apuração da Laura Rezende. O Atlético está em busca, sim, já está movimentando os pauzinhos para fazer a renovação de contrato com o jogador. Ele tem vínculo com o Atlético até o fim do ano que vem, mas despertou o interesse nas últimas semanas do Bahia. O clube ainda não chegou a fazer uma proposta oficial, não abriu negociação, mas o Atlético já sinalizou que tem sim o interesse de renovar com o Everson e até, quem sabe, aumentar o salário, fazer esse aumento salarial para poder conseguir manter o Everson para as próximas temporadas. Tá certo, Giovana, muito obrigado pelas informações. Cuidado com a chuva, que eu tô inclusive segurando uma goteira aqui que não para de pingar aqui no estúdio. Obrigado, boa tarde pra você. Gente, Atlético e Cruzeiro em finais continentais, coisa boa, né? Me fez lembrar 1997, o Cruzeiro foi campeão da Libertadores, o Galo campeão da Conmebol. Minas Gerais tava mandando no continente. Duas camisas acostumadas a lutar em lados opostos, mas que em poucos dias podem reinar juntas na América. Essa chegada tanto do Atlético quanto a nossa vem só trazer isso mais, que assim, o time mineiro tem capacidade. Assim, eu sei que é um rival direto, mas assim, para o estado é bom. É histórico. Neste sábado, o Cruzeiro pode celebrar a conquista da Sul-Americana contra o Racing. E exatamente uma semana depois, o Atlético vai em busca da glória eterna contra o Botafogo na decisão da Libertadores. É um título que eu não tenho, o Hulk não tem, vários jogadores que já são multicampeões aqui dentro do clube não tem. O futebol mineiro quer dominar a América. Uma dobradinha vitoriosa que já aconteceu no passado. O ano de 1997 é lembrado pela conquista da Libertadores, pelo Cruzeiro, e da Copa Conmebol, pelo Atlético. Afinal, contra o Lanús, teve goleada e um dos 4 gols marcados pelo Galo foi de Marques. O nosso jogo encaixou de uma forma tão vistosa nesse dia, né? As jogadas saindo de formas exuberantes, trabalhadas, e os nossos gols também construídos dessa forma, né? Que de repente os argentinos não esperavam aquele chocolate no final, né? Cenas lamentáveis de pancadaria acabaram marcando o jogo após o apito final. Clima tenso que não entrou em campo no jogo de volta no Mineirão. A festa do título foi atleticana, com um sabor diferente por causa do maior rival. Você imagina, né? O Cruzeiro havia sido campeão da Libertadores primeiro do que nós, que jogamos mais à frente a Conmebol e ganhamos só depois, né? Então, obviamente, o cruzeirense ele tirou um sarrinho normal, né? Bicampeão! 3 meses antes, o Cruzeiro levantou a taça da Libertadores em cima do Sporting Cristal do Peru. A festa também foi no Mineirão. O gol de Elivelton conquistou a América. Foi uma comemoração muito boa, maravilhosa, né? Você ganhar um título da Libertadores, jogando na sua casa. Nonato foi um dos nomes da campanha do título cruzeirense. Para ele, a taça motivou o rival. Sem dúvida, né? Porque sempre existe essa rivalidade, né? Você ganha um título internacional e o seu maior concorrente está disputando uma competição internacional também. Mas e aquilo ali incentivou eles. Vem aí uma nova dobradinha em 2024? Eu acho que tem sim, né? O elenco do Cruzeiro é muito bom, tem condições de ganhar do Racing. A minha torcida é pro Galo. Dia 30 o bicho pega e tomara que o Atlético carimbe mais uma. Desta vez só uma semana separa as duas decisões. 7 dias em que os mineiros podem outra vez dominar a América.
podia acontecer de novo, né? Cruzeiro e Galo vencendo títulos continentais. O Globo Esporte sorri. Amanhã, 9h30 da noite, no estádio do Morumbi, Gilbert, com novidades aí pro técnico Gabriel Milito, né? Ele tem os retornos de Alan Franco, Alonso, Vargas e também do Batalha, que está treinando normalmente depois de ter poupado no confronto contra o Botafogo. O Scarpa, Gilbert, seguiu em tratamento na manhã dessa sexta-feira. Ontem também não foi a campo, então não vai pro jogo, né? Mais nem uma vez, deve, né? nos jogos seguidos, o Scarpa fica fora, Gilbert. Agora sim, eu quero a sua opinião, mas eu já vou dar a minha opinião. Eu pouparia, tá? Além do Scarpa, o Paulinho, o Alonso, o Alan Franco. O Alonso? E o Hulk. O Alonso jogou as eliminatórias, os 2 jogos pelo Paraguai, né? Pouparia. O que eu faria nesse jogo, tá, Gilberto? Alonso, Alan Franco, Zarate, Bernard e Hulk jogariam apenas parte da partida. Tipo 20 minutos, 25 minutos. Tirando Zarate e Bernard, que precisam de 45 cada um, eu colocaria os outros ali, seus 20, 25 minutos durante o jogo. Pouparia o Lianco também. Olha só o que eu faria, tá? Everson, Saravia, Fux, Batalha e Mariano, Fausto Vera, Paulo Vitor, Bernard, Zarate, Davidson e Vargas. Boa. E aí, durante o jogo, em algum momento, eu tiraria, por exemplo, o Batalha e coloco o Lianco, para os dois jogarem ali, equilibrar os minutos. Tiraria o Fausto, colocaria o Otávio. Tiraria o Bernard, colocaria o Alisson e tiraria o Zarate, colocaria o Igor Gomes e de repente tira o Davidson e põe o Hulk também. Então são opções para o técnico Gabriel Milito para não simplesmente descansar e ao mesmo tempo tirar completamente o ritmo de jogo, o ritmo de competição dos jogadores. Não é simplesmente falar, Paulinho, você não joga até sábado, ou Hulk, você não joga até a final. Eles têm que ir jogando para pegar também, manter, né, o ritmo de competitividade, né, Gil? Não pode parar não, alguma coisa tem que jogar assim. Mas agora, sobre o Hulk, você não disse sobre o Hulk. Eu acho que eu colocaria o Hulk no banco, igual foi contra o Botafogo. Pra entrar, depois rendeu... Se precisar. Rendeu o Deivinho. Se precisar. E acho até independentemente de resultado, viu, Gilberto? Assim, mas e se o São Paulo estiver ganhando, se o Galo estiver ganhando? Não, ele tem que entrar pra jogar seus 20, 25 minutos ali. Pelo ritmo, e manter um ritmozinho. Mas dá pra trazer um pontinho, não dá não? Joga com a casinha fechada, como foi contra o Botafogo. Olha só. Um sistema ali que deixa o Galo mais cauteloso, e o time não é mais ruim. reativo. Se você pega esse time aqui, ó, Everson, Saravia, Fux, Batalha e Mariano. Uma defesa boa. Fausto Vera, Paulo Vitor, Bernard e Zarate. Um meio campo bom. Davidson e Vargas, um ataque bom também. Não é um time que é desprezível não, Gilberto. E as 5 substituições seria essa, né? Tiraria o Batalha e colocaria o Lianco. Fausto por Otávio, Bernard pelo Alisson, Zarate, o Igor Gomes e o Davidson põe o Hulk. Dá uma equilibrada boa no time no segundo tempo. Mas assim, a opção do Paulo Vitor eu acho que é uma opção pro segundo tempo, viu? Eu acho que ele vai começar com o Otávio e Fausto Vera no meio campo. Acho que vai começar de novo. Até porque o Otávio tá com menos minutagem que os demais, né? E o próprio Fausto Vera, que não jogou Copa do Brasil, né? Então, assim, não tem muito problema para essas duas peças do meio campo. Os dois têm baixa minutagem em relação ao Alan Franco. Então, de repente você põe o Alan Franco, né? O Alan Franco é o mesmo critério que você usou pro Júnior Alonso. De descansar porque estavam servindo seleções. E o Franco jogou os dois e jogou muito. O Alonso sempre muita intensidade no jogo do Equador. Se não me engano, o gol do Paraguai no primeiro jogo dessa rodada, o Alonso foi quem roubou a bola lá atrás e aí acabou acontecendo o gol. Então, assim, Gilbert, eu tô muito menos preocupado com o jogo de amanhã do que com o jogo de sábado. Eu acho que o Atlético tem que usar mesmo esse jogo. Esse jogo contra o Juventude também, Gilbert, pra mim, mesma coisa, tá? Nada desse negócio assim, põe o time todo reserva, não. Entra ali dosando, 45 minutos para quem precisa de 45, 25, 30 para quem precisa só de manter o ritmo, porque o foco mesmo do Atlético é o jogo da Copa Libertadores da América contra a equipe do Botafogo, que vai ser em Buenos Aires, na Argentina. E vai ter uma festa danada lá. Por que você tá olhando pro Milton assim, encarando? A gente vai falando de Copa Libertadores da América, final. Ele vai salivando, né? E ele vai começando a morder a língua. Sabe aqueles velhos que mordem a língua quando fica mascando a língua assim, de nervoso? É como se o assim, bicampeão, né, não sabe o que é Libertadores. Olha lá, o bicampeão pode estar aí, hein? Entendeu? Essas coisas aí, né? Deixa falar. Um dia aprende, né? Dos dois títulos da Libertadores. Não fala nada, não fala que amanhã é vocês, hein? Eu tava quietinho. Eu também não zoou nada, não vou zoar nada. Ele olhou pra mim e começou a falar, babá, que negócio. Dos dois títulos da Libertadores, você viu quantos, assim, do Cruzeiro?
O que eu vi um da Libertadores. Eu também vi um da Libertadores do Galo, então dá uma segurada. Nossa, que emoção. A história não conta. Ordem. Vamos ouvir as informações que o Jorge Nicola trouxe hoje mais cedo aqui no 98 Esportes, falando a respeito do que pretende o Atlético fazer com a premiação dos jogadores com a conquista da Libertadores, caso ela aconteça. No Atlético, esse acordo costuma seguir a seguinte premissa: 40% do valor líquido fica para os jogadores. Conmebol prometeu pagar 23 milhões de dólares ou 134 milhões de reais para o time que for campeão da Libertadores desse ano. Isso sem falar nas duas vagas para mundiais, o Intercontinental desse ano, o Super Mundial de Clubes e todas as outras coisas a mais. Mas o prêmio em dinheiro é esse, 134 milhões de reais. Só para ilustrar quanto é que os jogadores ficariam, dá para imaginar que com despesas, custos e impostos sobram para o Atlético, em caso de vitória contra o Botafogo, mais ou menos 100 milhões de reais, e 40 milhões serão destinados aos membros da comissão técnica, aos atletas e aos funcionários. São mais de 50 pessoas que terão direito a dividir essa grana, embora com uma proporção absolutamente definida. Os atletas com um valor maior, os jogadores que atuaram mais durante a Libertadores com uma participação efetivamente maior, mas é esse o prêmio, cerca de 40 milhões de reais para serem divididos entre jogadores. É dinheiro, hein, filho? 40 milhões de reais, se você for fazer ali na conta, no papel de pão, vai dar quase 1 milhão para cada um dessas 50 pessoas que rateiam. Evidentemente que é diferente, Gilberto, porque, por exemplo, você tem o funcionário da rouparia, ele não ganha integral o mesmo cachê que o jogador ganha, a mesma premiação que o jogador ganha. Vai ganhar 20% da premiação do jogador, mas você pega para um cara da rouparia e dá assim na mão dele, do Neida, assim, 200 mil, 150 mil, isso muda a vida do cara demais. Então é uma premiação importante, uma definição importante já da diretoria para fazer aí essa definição antes da viagem, né? Até para não ter problema de chegar no vestiário e ter confusão. Imagina, você no vestiário da final de Libertadores ter confusão por causa de premiação. Onde você viu isso, Gilbert? A última vez que eu vi isso foi em 2009. Quê? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Teve ou não teve treta no vestiário que os caras falaram que teve treta lá, que o jogador chegou, queria aumentar a premiação dentro do vestiário? Foi ou não foi? Não dá, já sai com tudo definido e 40 milhões é dinheiro, né? Tá louco, velho? É dinheiro. Olha, até pra, assim, os funcionários do clube, como o Milton disse, o Natal desse pessoal, cara. É isso, você pega, vamos supor que ele ganha 15, 20% da premiação do jogador, vai botar no bolso ali 100, 150 mil. Tá louco, velho? O cara que ganha seus 3 contas ali por mês. Olha só, o zagueiro do Al Hilal, do time do Neymar, né? O Koulibaly, elogiou o Hulk, Gortep. E olha só, o Koulibaly falou que o Brasileirão está sendo muito bem visto na Arábia Saudita. O zagueiro do Al Hilal destacou o Hulk e que acompanha muito o Campeonato Brasileiro. Ele falou, fiquei surpreso em saber que o Hulk ainda joga em alto nível. Tá jogando Libertadores. E a gente assiste muito futebol brasileiro por aqui, temos muitos brasileiros também, comissão técnica, massagistas, e eles sempre colocam os jogos pra gente ver. Estamos sempre assistindo jogos do Brasil, a gente segue muito o futebol brasileiro. Tá surpreso, Koulibaly? Pois é, do Luiz Chilique ele falou alguma coisa ou não? Zero. Nada do Luiz Chilique? Em zero. Então tá explicado, né? A questão de relevância e tal, Luiz Henrique tem que comer muito angu ainda pra chegar. Aliás, Gilbert, Deixa isso pra lá também, né? Não, peraí. Já foi também esse cara aí. Só pegar um dado aqui. Essa turma, se a seleção brasileira tivesse meio Hulk, não tava passando a vergonha que tá. Vai. Só pegar uns dados aqui, Gilbert. O Hulk, se não me engano, é o quarto o jogador em atividade com o maior número de gols na carreira, né? Ele tem 478 gols marcados na carreira até hoje. Se o Luiz Henrique chegar na metade disso durante a vida dele inteira, ele pode dar graças a Deus que ele vai ter tido uma carreira muito bem sucedida, viu?